a aprendizagem envolve todos os elementos do sistema, o bom relacionamento interpessoal é fundamental. E o efeito halo, onde aparece? É porque nós colocamos aí o efeito halo fazendo parte do título, um elemento do título, né? Do título do tema dessa reflexão. E aí o companheiro Kleber Menezes me levou uma reflexão. Eu disse, mas o halo, de onde vem? Né? Então eu fui buscar o efeito halo, até porque eu tinha lido um texto em que falava sobre o efeito halo. Cabe aqui uma explicação, que o efeito halo, ele não nasceu, o berço do efeito halo não é a educação propriamente dita, né? Aquela que a gente sonha, aquela que a gente pretende. O efeito halo, ele nasceu de um momento, eu diria que até contrário ao que a gente pensa em termos de educação, né? Que nasceu lá na época da Primeira Guerra Mundial, tal. Então tem algum envolvimento aí estratégico. Hoje está muito mais afeito a questões empresariais do que a própria educação, tá? Mas aí um autor pegou o termo e fez algumas adaptações, contextualizou, tá? E trouxe para a gente então. O efeito halo é a interferência causada nos processos de avaliação de desempenho devido à simpatia ou antipatia que o avaliador tem pela pessoa que está sendo avaliada. Normalmente o efeito halo é considerado o mais sério e o mais difundido de todos os erros de avaliação. E muitas vezes a gente o pratica sem saber que está praticando. Ainda sobre o efeito halo, é um termo grego que significa disco. Na arte e na religião, o halo é uma auréola de luz que aparece acima da cabeça de uma pessoa dita santificada, né? Também é um fenômeno natural, né? Em que aparece aquele círculo em volta da lua e do sol, né? Aquele brilho que aparece, é o efeito halo também. Halo é um fenômeno óptico que consiste na formação de um anel de luz que rodeia um objeto. Normalmente se forma na troposfera de 5 a 10 km de altitude. É formada pela luz refletida em finos cristais de gelo. O halo é geralmente observado em torno da lua e do sol. Em 1920, Tolstói descreveu o que designou por efeito de halo, ou seja, criada uma primeira impressão global sobre uma pessoa, temos a tendência para captar as características que vão confirmar essa mesma impressão. A primeira impressão vai afetar as nossas avaliações em relação à pessoa observada. Como exemplo, se inicialmente avaliarmos alguém como honesto, temos a tendência de lhe associar características positivas, tais como leal, sociável, simpático. Dá mais um toque. É que eu sou meio analfabeto digital e tem algumas coisas que ele quer fazer para nós. Mas gracinha, mas não vai. Origem do termo. O termo foi desenvolvido pelo psicólogo americano Edward Thomas Bastos durante a Primeira Guerra Mundial. Thorndike conduziu uma série de experimentos junto ao exército do seu país para verificar de que forma os comandantes analisavam seus subordinados. Edward Thorndike era um psicólogo americano, esteve na origem do surgimento do condicionamento operante, que sustenta que um ser vivo em resposta a uma consequência agradável tende a repetir o comportamento e faz exatamente o contrário quando recebe uma consequência desagradável. Quem ainda... É uma função espinhosa, né, amiga? Quem ainda não aplicou efeito halo em alguma variação que atira a primeira pedra? Passando pela forma de intervenção, para eu peguei o que já foi apresentado, um recorte, só para a gente refletir. Passando pela forma de intervenção do professor, do projeto pedagógico da escola, da organização do trabalho escolar e da importância da formação das identidades e dos valores pessoais. E eu coloquei uma observação. Além de fazer parte do imaginário pedagógico do Colégio Municipal Rui Barbosa há muito tempo, agora também do projeto político pedagógico. Sendo assim, eu acho que esse encontro, esse congresso,
tem tudo para fazer com que esse documento máximo da escola ele seja realmente efetivado, né? E também o nosso imaginário pedagógico se torne uma realidade. Já estou terminando. Evidentemente que deveríamos ter uma música da Beyoncé sobre Halo, né? Eu ia colocar como fundo tal, de alguma maneira não seria só para agradar os jovens presentes, mas porque a música da Beyoncé tem a ver com um dos elementos do tema da nossa apresentação, que é Halo, ok? Então, Halo seria daria uma sustentação melhor para a apresentação, agradando aí os meninos. E eu trouxe aqui essa reflexão. Me permitam uma pequena observação. Antes de sair, estava tomando meu café e num saco de pão, né, do mercado do marido da companheira Adriana, que fica na mesma rua onde eu moro, eu estava tomando café e estava olhando, e aí eu trouxe para mostrar para vocês que é verdade, mas coloquei, não sei se aparece, coloquei essa reflexão. É um poema que é atribuído a Carlos Drummond de Andrade, né? E depois eu descobri que não tem nada a ver com ele. Não importa onde você parou, em que momento da vida você cansou, o que importa é que sempre é possível e necessário recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo, é renovar as esperanças na vida e o mais importante, acreditar em você de novo. Sofreu muito nesse período? Foi aprendizado. Chorou muito? Foi limpeza da alma. Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia. Sentiu-se por diversas vezes, só por diversas vezes, é porque fechaste as portas até para os outros. Acreditou que tudo estava perdido? Era o início da tua melhora. Pois é, agora é hora de iniciar, de pensar na luz, de encontrar prazer nas coisas simples de novo, porque sou do tamanho daquilo que vejo e não do tamanho da minha altura. Obrigado.